Continuando aí, pessoal, a gente agora vai falar sobre a última camada da pele, que é a hipoderme. A hipoderme, pessoal, ela é caracterizada porque ela tem uma camada, né, conectada aí no tecido subcutâneo de uma camada de gordura. Essa camada de gordura é muito importante para fornecer energia, porque a nossa pele precisa de energia para fazer essa renovação, né? E quem fornece essa energia é o seu tecido subcutâneo, que é conhecido como hipoderme. É importante você saber, pessoal, que lá na hipoderme também vocês vão fazer alguns procedimentos. Por exemplo, tem algumas vias administrativas de medicamento que é no tecido subcutâneo, né, que são as vacinas aí subcutâneas, né, por exemplo, o, a insulina que é administrada no tecido subcutâneo, né? Então, o tecido subcutâneo vai chegar aí até a sua hipoderme, a administração de alguns medicamentos, tá certo? Então, pessoal, de informação importante aí do seu tecido subcutâneo, então sobre a pele há uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que é a tela subcutânea. A tela subcutânea é a hipoderme, pessoal, que é rica em fibras e em células que armazenam gordura, né? A tela subcutânea, também denominada hipoderme, atua como uma reserva energética e também fornece proteção contra choque mecânico e é um isolante térmico. Isso é importante a gente falar porque abaixo do tecido subcutâneo a gente tem o músculo, e o músculo ele está em constante movimento. E a gente sabe que ele tem produção de energia elétrica também, pessoal. E aí quem faz esse isolamento aí é a hipoderme, tá certo? Então vamos aumentar aqui, ó. A gente tem aqui essa representação das camadas da pele e aí dá pra gente identificar, ó, essa parte mais amarelinha aqui embaixo é a nossa hipoderme. Essa região aqui maior, né, mais grossa, é a região da nossa derme. Na derme a gente tem uma maior quantidade de estruturas, né, pessoal? Se você observar aí, a gente tem várias estruturas aqui da nossa hipoderme e aí a gente tem algumas muito importantes. Por exemplo, a glândula sudorípara, que vai ser responsável pela regulação da nossa temperatura, né? Nós temos aqui um folículo piloso, né? Um folículo piloso. Nós temos aqui uma glândula sebácea, né? A gente sabe que aí uma glândula sebácea entupida, por exemplo, a gente pode ter as espinhas, né? Quando você tem uma obstrução de um poro, ele pode inflamar, e aí, por exemplo, um pelo também pode inflamar. Geralmente aqueles pelinhos inflamados acontecem pelo entupimento aqui do folículo, e a gente não tem a passagem de uma substância do sebo, que é um importante aí isolante, né? Importante barreira, um impermeabilizante para não entrar nenhuma estrutura externa para dentro da nossa pele, tá certo? Funciona como uma barreira aí. Pessoal, sobre a pele a gente tinha que falar isso, agora eu vou falar para vocês de importância clínica sobre a pele. A gente tem aí algumas condições, eu vou passar aqui para vocês, que é importante para vocês saberem, né? Só esperar aparecer a imagem. Então, pessoal, vocês vão se deparar aí muitas vezes com pessoas com queimaduras, né? E aí eu acredito que vocês já ouviram falar na queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. Então isso daí, pessoal, queimadura de primeiro grau é uma queimadura que atinge o que? A epiderme. Então é uma queimadura, geralmente uma queimadura de praia, onde você tem uma vermelhidão ali, você tem uma queimação, né? Porém você não tem aí grandes prejuízos. E aí a gente já tem a queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau que está aqui abaixo, aí você já teve a queimadura, né, que atingiu a sua epiderme e a sua derme. Ainda não atingiu o tecido subcutâneo.
já começa a ter uma certa gravidade, o aparecimento do que, pessoal? De bolhas, né? Então, geralmente, quando você tem aquelas bolhas sendo formadas, é porque você fez uma queimadura de 2º grau. Agora, queimadura mais grave, a queimadura de 3º grau, aí a gente já teve aí uma queimadura que atingiu as 3 camadas da sua pele. Então, é assim classificada, tá, pessoal? Queimadura de 1º grau, porque atingiu a epiderme. Queimadura de 2º grau, porque atingiu a epiderme e a derme. Uma queimadura de 3º grau, porque atingiu as 3 camadas da sua pele. E aí são queimaduras mais graves. Outra coisa importante para você também saber, pessoal, é as úlceras por pressão, né? E aí vocês vão pegar diversos pacientes aí com úlcera por pressão. Paciente que fica acamado muito tempo vai ter úlcera por pressão se não tiver o cuidado, por exemplo, das mudanças de decúbito, né? E aí a gente tem os graus também, né, que são onde são atingidas aí as camadas da pele. Então, a úlcera, pessoal, ela é classificada em até 4 graus, tá? A úlcera por pressão do grau 1 é aquela úlcera que vai ter uma vermelhidão. Essa vermelhidão ela vai ser persistente, né, pessoal? Ela não é só aquela vermelhidão que ficou vermelhinho, você daqui a pouco passou. Ela vai persistir por algumas horas. E aí você já pode caracterizar que a pessoa está com uma úlcera por pressão do tipo 1, né? Só tem a vermelhidão. E aí nós temos aqui, ó, já uma úlcera por pressão grau 2, ela já atingiu a epiderme, né, e já atingiu a sua derme também. Então, é uma úlcera por pressão grau 2. E aí você tem uma úlcera por pressão grau 3. A úlcera por pressão grau 3, pessoal, já atingiu todas as camadas da sua pele. E aí ela começou a pegar um músculo, tá? Ela começou a atingir um músculo. Ela pegou lá a epiderme, a derme e a hipoderme e começou a fazer um comprometimento da sua massa muscular. Chegou até o músculo. E aí você tem os casos mais graves. A gente sabe que tem úlceras por pressão gravíssimas, onde você tem a exposição até do osso. Então, muitas vezes a úlcera por pressão, ela pode chegar até o grau 4. O grau 4 você já tem aí sendo atingido o seu osso, né? E a gente vai pegar aí diversos pacientes, eu tenho certeza que vocês na vida prática vão se deparar com pacientes com úlcera por pressão causados pela longa permanência do leito, né? E aí essa longa permanência no leito, com os fatores aí da imobilidade, né, vai acontecer aí essa úlcera por pressão. O remédio contra a úlcera por pressão, todos vocês sabem que vai ser as mudanças de decúbito, ou seja, o paciente não pode permanecer por mais de 2 horas numa mesma posição. Se ele tiver por mais de 2 horas na mesma posição, ele já vai estar suscetível a ter uma úlcera por pressão. Tá certo, pessoal? Então, sobre a pele, essas são as informações que a gente tem para passar para vocês. E o restante de todo o conteúdo de anatomia, qualquer dúvida que tiver, é só me perguntar. Tá joia, pessoal? Então, terminamos aí o nosso conteúdo de anatomia. Espero que a gente tenha aí, que vocês tenham gostado da aula de anatomia. E a gente vai para um novo desafio agora, que é o estudo da farmacologia. Pessoal, grande abraço e até daqui a pouco.